Ciberia Podcast, un espacio de divulgación sobre ciberseguridad, innovación y tecnología para enfrentar los retos del siglo XXI. Si tienes una empresa, seguro que ya lo sabes. Y si no lo sabes, conviene que comiences a planteártelo. La realidad en la que se desarrolla tu actividad económica ya no es sencilla como antaño. Tus obligaciones se multiplican, las dificultades también. Y debes vigilar tu cuenta de resultados, tu productividad, la eficiencia de tu plantilla, la manera en la que produces y almacenas, la forma de distribuir y entregar pedidos, pero también los datos y la información con la que trabajas. La información es un activo estratégico más y vale dinero. Como todo lo que vale dinero, es necesario protegerla. ¿O acaso dejarías tu sede o tu oficina sin cerrar con llave? ¿Cederías a la competencia las claves de acceso a tu sistema para que tuviera a mano tu stock, tus facturas o el balance de resultados? Los activos estratégicos cambian y también lo hacen los delincuentes. Normalmente grabamos el podcast de Ciberia en las instalaciones del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, pero en esta ocasión nos hemos desplazado a la ciudad portuguesa de Guarda. Os recordamos que Ciberia es un proyecto transfronterizo de colaboración y desarrollo conjunto internacional y queremos hacer gala de ese compromiso. Nos han recibido estupendamente en el Instituto Politécnico de Guarda. Vamos a tener invitados en este mismo instituto que ya están alrededor de la mesa y os damos de esta manera la bienvenida a Ciberia Podcast. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad empresarial. Vamos a explorar los diferentes tipos de ataques informáticos que enfrentan las empresas y los individuos en la actualidad. Discutiremos ejemplos de hackeos notables y analizaremos las técnicas utilizadas por los hackers para comprometer sistemas informáticos y robar información confidencial. Antes de todo ello, como siempre, Marcos Mateo, responsable de Administración del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, nos cuenta algunas noticias destacadas. Victoria's Secret sufre un ciberataque y cierra su tienda online. La mítica marca de lencería Victoria's Secret se ha visto obligada a cerrar temporalmente su tienda online tras ser víctima de un ciberataque. Lo confirmaron en sus redes sociales con un mensaje claro. Hemos bajado la web como medida preventiva mientras investigamos lo ocurrido. Por ahora no se han dado detalles sobre el tipo de ataque. Ransomware, robo de datos, acceso no autorizado. Pero lo que está claro es que algo ha hecho sonar las alarmas lo bastante fuerte como para echar el candado digital. Este tipo de incidentes son más comunes de lo que parece, especialmente en marcas globales con gran volumen de datos personales y bancarios. Además, el comercio electrónico es un blanco jugoso para los atacantes. Cada transacción es una oportunidad para interceptar datos. La moraleja que nos deja esta noticia es que asegurar una tienda online no es opcional, es obligatorio si quieres mantener la confianza del cliente y dormir tranquilo. Pasamos ahora a una noticia del frente tecnológico. Las compañías Zscaler y Vectra AI, dos pesos pesados en el mundo de la ciberseguridad, han decidido ampliar su colaboración para mejorar la seguridad en entornos cloud. ¿Cómo? Integrando capacidades de inteligencia artificial para detectar amenazas en tiempo real. La idea es simple. Los ataques ya no esperan a las 9 de la mañana del lunes. Vienen cuando menos te lo esperas y a veces no se detectan con métodos tradicionales. Aquí puede ayudar mucho la IA, que puede analizar millones de señales en segundos, ver patrones sospechosos y activar defensas sin intervención humana. Además, Zscaler acaba de comprar Red Canary, una empresa especializada en detección y respuesta de amenazas. Un movimiento estratégico que apunta a consolidar su plataforma como una de las más completas del mercado. Si tu empresa trabaja en la nube y no estás invirtiendo en soluciones de seguridad con capacidades avanzadas, estás yendo al desierto sin cantimplora. Y terminamos con una buena noticia nacional. En Aranda de Duero se celebró recientemente una jornada de ciberseguridad de alto nivel, organizada para miembros de cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, Policía Nacional y otros especialistas.
Esta formación, enmarcada en el proyecto Ananda 2030, se centró en el uso de tecnologías punteras para detectar software espía, blindar comunicaciones y anticiparse a ciberataques complejos. Lo más interesante, que se abordó el rol creciente de los ciberagentes en escenarios tanto civiles como militares. Hablamos de profesionales que no solo investigan, sino que también previenen ataques a infraestructuras críticas como hospitales, plantas eléctricas o redes de transporte. Traemos esta noticia a Ciberia para recordar que la ciberseguridad no es solo cosa de empresas, también es un asunto de seguridad nacional. Y sí, se entrena, con simulacros, herramientas y mucha coordinación. Y una vez que hemos conocido la última actualidad relacionada con la ciberseguridad, nos quedamos ya volvemos de nuevo al Instituto Politécnico de Guarda. Aquí nos ha recibido con los brazos abiertos Pedro Pinto, que es el responsable de ciberseguridad del IPG. Hola Pedro, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Olá, muito bom dia, bem-vindos à Guarda. E cá estamos nós para falar sobre cibersegurança, tema que é de facto muito importante nos días de hoje. Exactamente. Vamos a hablar todos despacito, que nos entendamos. No sé si en algún momento hablaremos en portuñol o surgirá más el español o el portugués. En cualquier caso, vamos a hablar despacio para entendernos. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad como responsable de la ciberseguridad en el IPG? ¿Cuáles son tus obligaciones, Pedro? Bem, as responsabilidades são muitas. Primeiro, porque tenho que tentar proteger toda a minha instituição, e depois também tenho que sensibilizar todas as pessoas da instituição para os perigos que hoje acontecem no mundo digital. Como responsável da cibersegurança do Politécnico da Guarda, além de todas as medidas técnicas que nós aplicamos, também temos todos os procedimentos, as políticas, a gestão de incidentes, a gestão de risco, o levantamento de tudo que são ativos da instituição. Ou seja, temos que ter toda essa informação sempre muito atualizada e todos os processos muito bem definidos. Porque no caso de um ciberataque, temos tido alguns, não de grande poder, digamos assim, de fazer estragos na instituição, mas mesmo para esses nós damos sempre uma resposta, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista depois da documentação e da partilha dessa informação. Sim, fazemos isso tudo. Y han sido más importantes, han evolucionado, no sé si es la mejor palabra, los ciberataques. ¿Han evolucionado con el tiempo en cuanto a peligrosidad? Sim, cada vez os ataques estão mais sofisticados. Exato. E isso traz-nos também a nós mais trabalho, porque temos que perceber se de facto se é um ataque ou se é algo que está a acontecer na rede ou algo que os utilizadores fizeram. Mas sim, nós também temos participado e temos tentado, de certa forma, acompanhar aquilo que os atacantes pensam e aquilo que os atacantes fazem para também estarmos mais bem preparados para nos defendermos. Hay que anticiparse, ¿no? Exacto, sí. al posible ciberataque. ¿Y las políticas en ciberseguridad aquí en el IPG también han evolucionado? ¿Han ido actualizándose? Entiendo que sí, que es una obligación del día a día, ¿no? Sim. Desde há uns poucos anos para cá temos vindo a fazer a atualização, mas a cibersegurança tem esta particularidade que é muito dinâmica, ou seja, nós quase todos os dias fazemos pequenos ajustes para melhorar a nossa segurança, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista procedimental, ou seja, a parte das políticas, ajustar. Ainda há pouco tempo tivemos aqui um ciberataque a um utilizador. Foi atacada a máquina. Então nós temos que... Há aqui pequenos detalhes do tipo, ok, eu posso levar a máquina para analisar, é preciso aqui mais algum documento para assinar, para dar autorização para eu analisar a máquina, fazer uma análise forense à máquina e perceber se há algum tipo de ameaça instalada no computador. Tudo isso tem que ser feito. Aquí en el IPG hay 3.000 y pico estudiantes, nos Sí. decías. 3.000 y pico estudiantes universitarios que entiendo que ellos deben ser conscientes de esos posibles ciberataques, del riesgo que se corre ellos manejando los equipos informáticos del instituto, ¿no? Sim, esse também é o nosso trabalho, ou seja, nós temos que diariamente sensibilizar, como eu costumo dizer, a cibersegurança começa muito nos utilizadores.
E se nós conseguirmos sensibilizar os utilizadores, conseguimos também ter uma melhor proteção, porque eles sabem, conhecem as ameaças e podem, de certa forma, reagir, informando, por exemplo, nós temos um centro de resposta a incidentes, que tudo o que são ciberameaças são comunicadas e nós damos uma resposta. É como alguém que precisa de saber alguma coisa sobre o que é que aconteceu e nós damos uma resposta para isso. Então, os utilizadores são, digamos, quase a nossa grande firewall que nos protege dos ciberataques, porque muitas das vezes são eles que dão andamento aos próprios ataques, porque as máquinas estão infectadas, porque há um smartphone que tem qualquer problema, as pessoas não sabem e acabam por dar seguimento a isso. Pronto, isso depois causa-nos problemas y temos que agir. El IPG forma parte del proyecto Ciberia. Nos gustaría saber cuál es el balance que se hace desde el Instituto en este proyecto transfronterizo con Ciberia. É fantástico, é fantástico. Porquê? Porque o segredo, ou digamos, o sucesso da cibersegurança é a colaboração. E aquilo que nós estamos a fazer no projeto Ciberia, primeiro é criar soluções tecnológicas para ajudar na parte da cibersegurança, okay? Seja para as empresas, seja para o utilizador final, mas também depois estamos a fazer uma partilha de muitas experiências entre todas as instituições e empresas que fazem parte do projeto. Tem sido fantástico, temos usado coisas do projeto dentro do Politécnico da Guarda, mas também temos dado aquilo que fazemos do Politécnico da Guarda para o projeto. Pronto, e tem sido muito bom esta partilha de conhecimentos e digamos, criar um ecossistema da área da cibersegurança transfronteiriço. ¿Y la colaboración es constante entre las instituciones? Sim. Temos-nos entendido muito bem, sim. É uma equipa que tem vindo a trabalhar muito bem. Temos vários projetos dentro do próprio projeto. Por exemplo, o Politécnico da Guarda está a trabalhar na parte do selo de confiança, também na parte do SOC, tivemos também no guia de boas práticas e vamos fazendo sempre a nossa partilha dos nossos conhecimentos e também absorvendo um pouco aquilo que as instituições espanholas também têm de conhecimento e que também nos podem dar a nós. Y de cara al futuro, Pedro, ¿cuáles, como responsable de ciberseguridad del IPG, cuáles son los retos a los que se enfrenta una institución como esta? Bem, as ameaças são diárias, né? E os desafios são de facto muitos. E acho que nos próximos tempos haverão mais desafios por causa da inteligência artificial, que transformará muitos dos ciberataques em coisas mais complexas e mais complicadas. Se há uns tempos nós olhávamos para um e-mail e víamos que estava mal escrito e sabíamos que era certamente um ciberataque, hoje nós temos e-mails perfeitos, bem escritos, seja em português, seja em espanhol, mas com uma ameaça por lá escondida. Nós ainda recentemente tivemos aqui um utilizador que recebeu uma fatura, normal, uma fatura, um ficheiro, mas quando clicou no ficheiro, como dizem os espanhóis, não passa nada, mas tinha sido instalado um malware na máquina e essa máquina estava a enviar comunicações para outro país, informações para outro país. A sorte é que nós tínhamos essas comunicações barradas, porque senão a informação que estava a ser recolhida do computador do utilizador estava a ser enviada para outro país, sabe-se lá para quê, mas tivemos esa suerte de ter las comunicaciones bloqueadas. Vamos a finalizar porque ahora vamos a tener una mesa redonda que vamos a compartir con otros dos invitados que están ya con nosotros en la mesa. Pero Pedro, desde tu experiencia, ¿cuáles serían esas claves para que una estrategia de ciberseguridad sea efectiva en un ámbito como este, en el ámbito universitario? Pois, isso é uma resposta muito complicada e complexa, né? Porque a cibersegurança é complicada, né? Porque os ataques são complexos, porque todos os dias temos coisas novas e por mais sensibilização que façamos, há sempre um utilizador ou outro que acaba por cair nas armadilhas. E nós, como temos muita gente, né? E não conseguimos chegar a todos, e mesmo informando que há ameaças e dizendo quais são as principais ameaças que hoje em dia acontecem em Portugal, certamente são na Espanha também, que é o phishing, o smishing. Não sei se em Espanha têm a burla do olá pai, olá mãe, não sei se isso vos acontece. Não. Que é uma pequena mensagem no telemóvel a dizer
olá mãe, perdi o telemóvel, estou-te a mandar aqui. De esos tenemos todos los días. Pronto. Muchísimos. Em Portugal já houve muitos roubos de dinheiro e as pessoas todas sabem, mas continuam a cair nesta burla, porque entretanto ou mudaram a fotografia e já lá aparece o pai ou a mãe, há estas melhorias da parte dos atacantes. Por isso, a parte da cibersegurança é de facto um desafio diário. Se calhar diário até é muito, é um desafio a cada hora, porque as coisas mudam de forma muito rápida e, além das ameaças, temos também os utilizadores que muitas das vezes facilitam em todo o processo e acabam por ser atacados e acabam até por infectar a própria instituição. E depois ainda há outra coisa no nosso caso, que é, nós controlamos tudo o que são equipamentos da instituição, mas todos os alunos, os professores, os funcionários trazem os seus equipamentos de casa e utilizam na nossa rede. E então é preciso controlar equipamentos que não conseguimos controlar na totalidade. Pronto, isso é um desafio também diário. Eso es muy complicado. Es muy complicado. ¿Verdad? Sí. Pedro, te voy a pedir que te quedes aquí porque voy a dar ya paso a los siguientes invitados con los que vamos a hablar. Vamos a charlar entre los cuatro sobre el tema que nos ha traído hoy hasta Guarda. Vamos a ir pues con las presentaciones ya directamente de nuestra mesa redonda. Tengo a mi derecha sentados a Miguel Almeida, manager de Coffee Cup, que es una empresa líder en la fabricación de cables y sistemas de cableado para la industria automotriz. Hola Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Buen día. Iba a decir bienvenido, pero aquí los bienvenidos casi que somos nosotros, ¿verdad? Los que venimos de fuera hoy. y también está a mi lado Manuel Mimoso, que es el director de tecnología de Infor5, que es una empresa especializada en comercio y servicios informáticos. Manuel, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, pues junto con Pedro Pinto, que recuerdo es el responsable de ciberseguridad del instituto que nos acoge hoy, el Instituto Politécnico de Guarda. No sé quién quiere empezar con la primera cuestión que os planteo en la mesa. Bueno, Pedro ya me ha respondido por parte del IPG acerca del mayor reto de la ciberseguridad en entornos universitarios, pero en el mundo de la empresa, ¿cuál diríais vosotros que es el principal reto ahora mismo, especialmente después de que el teletrabajo está ya consolidado? Dos grandes desafios que temos nas empresas é a necessidade constante de consciencializar quem decide que é importante apostar na cibersegurança. A cibersegurança tem que estar em cima da mesa todos os dias. E enquanto as empresas não tiverem essa percepção do valor que acrescenta para elas em proteger os seus ativos, nós não vamos conseguir fazer nada. E então, um dos grandes desafios que nós temos hoje é explicar às empresas que têm que olhar para os computadores como uma mais-valia para o seu negócio. Caso contrário, fecham a oficina e não conseguem trabalhar. Portanto, nós, do ponto de vista empresarial, é certo que tem havido um desenvolvimento e uma sensibilização e uma aposta na cibersegurança, mas ainda estamos muito aquém daquilo que gostaríamos de estar. Miguel, desde tu experiencia en Coffee Cup, ¿cómo se asegura la seguridad de la información en una empresa industrial global que depende de sistemas digitales para operar? Exatamente. Nós, como líder mundial, temos aqui necessidades acrescidas, porque trabalhamos com praticamente todas as OEMs da indústria automóvel, sendo elas desde BMWs, Mercedes, Ferraris, basicamente todas elas. E passamos aqui num processo e que é contínuo, que é a questão da digitalização da informação. Quando antigamente, e se recuarmos, se calhar, os últimos 10 anos, nós tínhamos tudo o que era documentação em papel, em que sabíamos que para aceder à informação tinha que ser fisicamente. Hoje em dia temos tudo digitalizado, desde produção, traçabilidade da nossa produção, encomendas aos clientes, tudo digitalizado. E com isso, obviamente, temos que garantir que o acesso a essa informação é cifrada, não há indivíduos que têm acesso à informação que não deveriam ter, e todos os dias, obviamente, recebemos também ataques ou tentativas de ataques para o acesso à informação, porque as empresas vivem de dados. E tudo o que é informação e datasheets de especialização de determinados cabos, que é a nossa indústria, vale dinheiro. E porque nós podemos comprar uma máquina a um fornecedor que nós, obviamente, não desenvolvemos máquinas produtivas,
e o nosso know-how é exatamente como é que vamos produzir o fio logo a seguir. E se essa informação estiver disponível a um nosso concorrente, nós vamos começar a perder negócio e vamos, obviamente, perder milhões e milhões de euros. ¿Y las empresas son conscientes de que la seguridad hay que pagarla, que cuesta dinero? Muito dinheiro. Mucho dinero, claro, pero la empresa o el empresario es consciente de que se tiene que gastar un dinero para proteger todos esos datos y esa información. Sim, claramente, e nós nos últimos anos temos investido bastante em soluções, porque antigamente, quando um antivírus era suficiente num computador ou num servidor, hoje em dia temos que falar em tecnologias de EDRs e no passado tivemos aí uma experiência que foi conhecida mundialmente, que foi a questão do CrowdStrike, que é líder mundial naquilo que faz e que parou basicamente o mundo inteiro, desde aeroportos, desde empresas, mas que é uma solução efetivamente que é necessária, porque quando nós temos uma máquina comprometida, não tem que haver ali uma intervenção manual, tem que ser um sistema automático que consiga conter essa máquina que está comprometida ou que nós achamos que está comprometida, para não deixar escalar o tipo de ataque e afetar tudo o que seja servidores y las restantes máquinas de los colaboradores. Pedro mencionaba, Manuel, hacía alusión a los datos, claro, la sensibilidad de los datos que vosotros en el instituto, en el caso del instituto, ellos con los clientes en las empresas, pero vosotros aquí en el instituto manejáis datos muy sensibles, que son los datos de los 3.000 y pico estudiantes que tenéis aquí. Yo no sé qué lecciones habéis aprendido desde el IPG en ese sentido en los últimos años respecto a la ciberseguridad de una institución académica como es esta, que gestiona datos tan sensibles de los estudiantes. Sim, é verdade. Nós fazemos a gestão de muitos dados sensíveis e obviamente muito profissionais. E, por exemplo, nós temos que manter ali isolado quase o sistema académico para que ninguém possa lá entrar e modificar avaliações dos alunos e essas coisas todas, né? Aquilo que nós temos feito, e há uma coisa que é fundamental, nós podemos ter todas as soluções, firewalls, sistemas como os EDRs e tudo, mas continua a existir aquele mecanismo que é fundamental, que são os backups, e nós temos que salvaguardar fazer cópias de segurança, né? De uma ou para 2 equipamentos ou até mais, e depois fazer o outro processo, que é testar se de facto aquelas cópias de segurança funcionam ou não, porque em muitos casos onde os atacantes conseguem de certa forma injetar-se dentro da rede, contornando todos estes mecanismos de segurança, muitas das vezes é o backup que nos salva no meio disto tudo, porque temos uma cópia de dados e aquela cópia está limpa sem qualquer tipo de problema. Mas sim, tem sido um desafio. Eu acho que nós temos melhorado, mas os utilizadores continuam a dizer do tipo, ok, se me tirarem a password não há problema. Pois, mas pode trazer muitos problemas. Se me apanharem os dados pessoais também não há problema. Sim, mas pode trazer muitos problemas, né? As pessoas acho que ainda continuam a desvalorizar que, de facto, os nossos dados pessoais são a nossa identidade. E alguém pode fazer, eu costumo dar o exemplo às vezes aqui aos funcionários e aos professores. Imaginem que alguém vos rouba a password do e-mail e a seguir escreve um e-mail para o presidente acusando de uma série de coisas. Vocês vão ter um problema para resolver, porque o presidente vai receber um e-mail vosso, que por acaso foi outra pessoa que lá entrou, mas vai em vosso nome, né? Ou seja, é a vossa identidade que chegou ao presidente. E se calhar ele vai ter que tomar medidas e se calhar vai dar um caso até na justiça, porque há pessoas que vão acreditar naquilo e há outras pessoas que não vão acreditar. E aí também entra um pouco o informático para perceber se de facto aquele e-mail foi enviado por aquela pessoa, por alguém que tentou entrar na conta ou entrou na conta. Mas é muito complicado porque são os nossos dados, é a nossa identidade que está a ser usada por outra. E isso tem que ser trabalhado e tem que ser, digamos, sempre muito, muito bem feito, que é para que não haja aquí alterações no medio de esto. Esto en cuanto al mundo universitario, ya que estamos aquí en el Instituto Politécnico de Guarda, pero en el caso de las empresas y con los recursos humanos en cuestión de ciberseguridad, ¿se está invirtiendo lo suficiente en la formación de trabajadores para adecuarlos a cómo avanza la tecnología y cómo avanza el sistema de ciberseguridad? Sim, é uma excelente pergunta e temos evoluído sim. E aqui temos de destacar um conjunto de entidades, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança, através da sua academia, da C-Academy, da qual o IPG é parceiro,
que cria cursos que valorizam em muito os profissionais que trabalham nas empresas. A formação é essencial para que as pessoas se sensibilizem, porque, como o Pedro disse bem, nós podemos ter toda a tecnologia do mundo, muita dela até já é cada vez mais user-friendly, mais fácil de operar, mas se os utilizadores não tiverem essa sensibilidade e não perceberem a importância de uma password, nós não conseguimos fazer nada. Nesse aspecto, a academia, neste caso o Politécnico da Guarda e outras entidades, como o NERGA, que é a Associação Empresarial da Guarda, tem um trabalho fantástico no sentido de criar a formação para dar aos colaboradores, e todo este ecossistema, como o Pedro falou e bem, permite-nos partilhar ideias, permite-nos avançar, e só assim nós conseguimos, de certa forma, responder a uma ameaça que cada vez é mais constante. Sim, nós a nível da nossa empresa também temos algumas formações que costumamos passar aos nossos colaboradores. No mês da cibersegurança até costumamos fazer uns quizzes e temos umas plataformas onde os utilizadores conseguem fazer uns treinos e conseguir perceber quais é que são as ameaças existentes. E há estudos até que dizem que 90% da violação de dados das empresas e organizações partem por colaboradores das próprias empresas, e mais de 40% dos ataques que as organizações sofrem vem também por algum erro humano das empresas. Portanto, é mais do que claro que temos que sensibilizar cada vez mais os nossos colaboradores, e falando do caso de Portugal, nós somos mais de 1000 colaboradores, portanto temos todo o tipo de colaboradores, desde operadores de chão de fábrica, pessoas administrativas de escritórios, engenheiros, e todos eles, a componente da cibersegurança é diferente, e é uma questão de educação. A cibersegurança acaba por ser uma questão de educação, tanto para o nível pessoal como para o nível empresarial. Só que tem efeitos completamente diferentes em termos de, se for uma pessoa pessoal, se calhar tem um custo financeiro reducido, mas se for uma empresa podemos estar aqui a falar de custos de milhões. ¿Habéis percibido un aumento en ciberataques, en los ciberataques dirigidos a sectores concretos, como la educación o la industria? ¿Qué tipos de amenazas son quizás las más frecuentes? Sim, o que nós notamos mais é o ransomware, no caso das empresas, e o phishing. Até porque é muito fácil criar hoje ataques de phishing, e os utilizadores, não estando sensibilizados, caem facilmente. O que o Miguel disse é um facto. Os colaboradores clicam sem pensar duas vezes. Então é importante haver sistemas que pelo menos consigam mitigar e consigam atrasar esse impacto nas organizações. Essa é uma realidade que nós notamos. Aliás, no último relatório do Centro Nacional de Cibersegurança do ano passado, nota-se um crescente no ransomware e no phishing. É efetivamente um dos grandes vetores de ataque em Portugal. Eu não sei se Pedro, no entorno universitário... Sim, eu acrescentaria uma das ameaças que tem crescido muito em Portugal, que é o SEO fraude. O que é isso? São ameaças de phishing direcionado. Ou seja, o atacante estuda a vítima, okay? Vai às redes sociais, é aquilo que a gente designa de fontes abertas, vê quem é, onde mora, o que é que faz, okay? E depois enviam e-mails direcionados para pessoas, especialmente para os setores financeiros, okay? Olha, paga-me aqui esta fatura por isto e não sei o quê, por aquilo e por aquilo outro. E tem havido alguns casos em Portugal e o SEO fraude tem vindo, de facto, a crescer. Outra das ameaças é o job scam, que é ofertas de emprego por grandes valores, em que as pessoas são levadas a preencher formulários e a colocar informação, e essa informação depois acaba por ser usada para outros fins, e acaba às vezes até no último passo a pedirem ali o número do cartão de crédito, e as pessoas acabam por colocar. As ameaças e as burlas às vezes são por menores muito pequeninos, em que as pessoas dizem, ok, parece que está tudo bem. Há aquela situação do tipo, quero comprar um equipamento, o equipamento custa €1. Por €1 também não haverá problema. Mas o problema não é o €1 que temos que pagar, é aquele formulário que teve que preencher e até teve que lá colocar os dados do cartão, porque era aparentemente para fazer o pagamento do transporte daquele equipamento que comprou. E é aí que os burlões manipulam, digamos aqui, a nossa parte de agir.
Eu posso ainda acrescentar também outro exemplo que nos acontece a nós, que não é a questão do pagamento de faturas, essa também, mas outra que é recebermos e-mails em nomes de colaboradores nossos que pedem a alteração do IBAN da conta bancária para receber o salário porque fizeram uma alteração no banco, o que é obviamente falso. Carai. Isso é verdade, acontece muito. E depois há aqui outra situação que é, ainda hoje há uma certa vergonha em assumir que se foi atacado. Claro. Ok? Se tu sofreste um ataque, ir à polícia é complicado. Porquê? Porque tu chegas lá, não consegues ter a verdadeira percepção de como é que foste atacado e muitas vezes o agente, quando tu chegas, ele também não consegue perceber, porque também há uma certa falta de formação do lado de lá, não é? E tipo, então, mas foste roubado como? Mas como é que isso funcionou? Então não deste conta? Esquece lá isso. Esquece lá isso. Hoje já vieram cá 10 pessoas com a mesma situação. É normal, ok? E enquanto nós não percebemos que faz parte, infelizmente, sermos atacados e temos que assumir isso de frente como algo que infelizmente é cada vez mais natural e chegarmos às autoridades e dizer, olha, eu fui atacado, passou-se isto, eu não sei mais, preciso de ajuda. E acima de tudo depois é muito importante, quando o incidente for tratado, era muito importante que se passasse para a comunidade, olha, aconteceu isto, nós resolvemos desta maneira, devemos tratar desta maneira, devemos implementar estas medidas e toda a gente aprenderia com isso. Claro. Infelizmente isso também ainda não acontece muito. Há ataques, nós sabemos, mas depois não sabemos o que é que aconteceu mais. Yeah. Y ese tipo de partilha era muy útil. Falta quizás educación tecnológica, educación en ciberseguridad a los ciudadanos. El mundo de la empresa se debería impartir desde las propias empresas, pero claro, nos hace falta las pautas que debemos seguir, qué pasos tenemos que seguir una vez que hemos sufrido un ciberataque como ciudadanos. En España tenemos el INCIBE, que es verdad que hay muchos ciudadanos todavía que desconocen esa institución y hay un número famoso que es el 017 para que cualquier ciberataque que hayas tenido y demás, cualquier cuestión, cualquier problema de seguridad que hayas tenido en tus equipos técnicos, bueno, pues la remitas a ese instituto. Aquí en Portugal, ¿hay alguna institución en ese sentido? Sim, como disse há pouco o Manel, é o Centro Nacional de Cibersegurança, que é equiparado ao INCIBE em Espanha, e aquilo que eles fazem é esta tal literacia de cibersegurança para toda a comunidade. Fazem alertas, o tal programa de sensibilização que é a SE Academy, que acontece em todas as instituições de ensino superior em Portugal, onde as pessoas têm que pagar um valor muito baixo de 50 euros para fazer um bom curso, e existem uma oferta muito vasta de cursos, desde responsável de cibersegurança, proteção de dados, forense, segurança de redes, pronto, e qualquer pessoa pode frequentar esses cursos. Depois existem também outros projetos dentro do Centro Nacional, que são ainda recentes, que é a descentralização do próprio centro, ou seja, todas as regiões agora têm um centro de competências na área da cibersegurança, que é, digamos, um intermediário que pode ajudar as organizações a resolver possíveis problemas que tenham tido. Mas, por exemplo, em Portugal, quando existe um ataque, nós somos obrigados a comunicar esse ataque e, do outro lado, temos logo uma equipa do Centro Nacional de Cibersegurança que ajuda em todo o processo para mitigarmos e para tentarmos repor, digamos, o negócio de uma forma muito rápida. Mas o Centro Nacional tem feito um trabalho extraordinário, com mais impacto agora nos últimos anos, porque também os ataques são cada vez mais e mais impactantes e mais complexos. Más frecuentes y más complejos. Exato, é isso. Sim. Es verdad. ¿Cuál creéis que debe ser el papel que deben jugar la colaboración entre empresas, por un lado, e instituciones académicas, como el caso del Instituto Politécnico, y las administraciones públicas para construir, sobre todo, un ecosistema digital más seguro, más resiliente? É estratégico, é essencial. Sim, claro. A partilha, como o Pedro falou há pouco, entre as várias entidades de um país, seja elas públicas, privadas, pequenas, grandes, é essencial, porque uma empresa pequena, como é aquela onde eu trabalho, não tem os mesmos recursos que tem uma Coffee Cab onde Miguel trabalha, ou não tem a mesma capacidade de investigação que o Politécnico da Guarda. Então, todas essas partilhas e todas essas sensibilidades
são efetivamente uma grande força e unidos e numa perspectiva de colaboração extrafronteiriça com a Espanha, ainda mais importante é, porque conseguimos ter uma rede de apoio. Nós aqui em Portugal, por exemplo, e aqui especificamente temos um grupo, como exemplo, um grupo do WhatsApp que reúne um conjunto de profissionais na área das tecnologias e todos nós partilhamos lá informação, soubemos de um ataque que colocamos, alguém que já passou por ele diz, olha, eu já passei, eu fiz isto. Portanto, a partilha de informação sem aquele tabu de ser financeiro, do custo associado e a partilha genuína, eu penso que é excelente e penso que é por aí que as coisas podem acontecer e funcionar melhor. Fica toda a gente a ganhar, certamente. Nós, no âmbito empresarial, costumamos dizer que só há 2 tipos de empresas: as que já foram atacadas e as que vão ser atacadas. E o plano de recuperação aí faz toda a diferença, porque muitas vezes as empresas pensam na questão dos backups, pensam na questão de como nos vamos proteger de um ataque. E depois esquecem um bocadinho a parte de eu antes fui atacado e como é que eu vou responder agora ao ataque. E isso fará toda a diferença na reposição de serviços, no impacto que vai ter, no impacto reputacional que a empresa vai ter junto dos seus clientes, porque depois aí os clientes vão começar a pensar, mas a informação do meu fornecedor foi roubada, também era a minha informação, e isso poderá fazer toda a diferença no negócio. E com o âmbito universitário? Sim, também é quase o mesmo, não é? Claro. A cibersegurança é transversal e, como eu disse, acho que foi com esta palavra que eu comecei, que é colaboração. Temos que colaborar todos. O Politécnico da Guarda faz parte de uma rede nacional de centros de resposta a incidente e aquilo que nós fazemos é um grupo muito restrito de grandes empresas e pequenas empresas, de diversos setores da sociedade, e aquilo que nós partilhamos é informações. Por exemplo, se uma entidade é atacada, eles mandam-me aquilo que são designados de IOCs ou IOCs, que é os indicadores de comprometimento, e eu sei que aquele padrão corresponde a um ataque. Então todas as instituições avaliam se na sua infraestrutura têm lá qualquer coisa parecida. Isto aqui é fundamental para nós nos prevenirmos e para estarmos prontos para reagir a determinados e para até bloquearmos antes de que nos aconteça algo. Mas é um projeto muito interessante, que é um centro de... É uma rede de instituições, que é o Centro de Resposta a Incidentes, e onde colaboramos muito. Y de facto la colaboración es el secreto de esto todo. Es importantísima y hay que hacerla y obligatoria, ¿no? Ese es el concepto. Vamos a ir finalizando, pero me gustaría preguntaros a los tres sobre los retos. Vamos a ponernos de aquí a 2-3 años de futuro. ¿Cuál creéis que va a ser el mayor cambio o el mayor desafío en cuestión de ciberseguridad empresarial, por un lado, al que las organizaciones deben empezar a prepararse hoy, y también en el ámbito universitario, en el empresarial, por ejemplo? Do lado das empresas, temos 2 desafios. Um é a inteligência artificial, com certeza. Claro. Com certeza, está bem, esse apunte. Com certeza, porque as coisas acontecem de uma forma mais rápida, mais robusta, mais difícil de perceber, nomeadamente no caso do phishing. Outra situação que é importante para as empresas perceberem é a entrada em vigor da NIS2, que é, apesar de ser uma legislação para um conjunto de serviços e de empresas estratégicas, ela também pode fornecer pistas e modelos de negócio para as pequenas e médias empresas, porque ela define um conjunto de boas práticas que todas as organizações, sejam elas grandes ou pequenas ou universidades, devem olhar e devem cumprir. É importante também que a gestão de topo seja envolvida no processo. Okay? Muitas das vezes os departamentos de informática e de suporte não têm autonomia para conseguir decidir, mas depois têm a responsabilidade de conseguir resolver. E isso não pode ser. Ambas as coisas têm que ser alinhadas. Eu só posso ser responsável se tiver autonomia para poder decidir. Okay? Então é importante que as FIAs, os administradores, os presidentes, percebam isso e colaborem e façam parte da solução. Okay? Para mim, penso que sejam esses os desafios nos próximos tempos. Miguel, coincides? Sim, concordo com a questão da inteligência artificial. Os ataques vão começar a ser cada vez mais automatizados, quando antigamente tínhamos uma equipa, um grupo de atacantes que trabalhavam diariamente para aquilo. Com a inteligência artificial vai ser tudo muito mais rápido e a resposta vai ter que ser muito, muito mais rápida, porque do nosso lado das empresas
basta uma pequena falha e podemos comprometer tudo. E a questão educacional para os colaboradores, que tem que ser sempre muito intuitiva e muito fortalecida junto das pessoas, y no nos podemos descurar certamente de esa questão. Y Pedro, en el ámbito universitario, ¿cuáles serían para ti de aquí a 2 o 3 años los desafíos más importantes? Sim, os desafios também são globais. A inteligência artificial vai nos causar aqui... aliás, como todas as tecnologias, a inteligência artificial vai nos trazer coisas boas e vai nos trazer coisas más, né? Porque vai ser possível usar por todos. Eu queria só acrescentar aqui a parte da computação quântica, que é uma tecnologia que está a avançar muito e vai nos trazer um poder computacional completamente diferente e vai nos colocar em questão a criptografia, ou seja, tudo o que são as comunicações que usam criptografia, que é aquelas que nós usamos hoje, se calhar daqui a uns anos serão facilmente derrubadas pela computação quântica. E a contínua digitalização, porque os serviços vão continuar a ficar digitais, o dinheiro vai ficar cada vez a ficar mais digital há aqui outro fator que nós também temos que proteger, que é a questão da energia, que às vezes não pensamos nisto. Mas isto tudo funciona com a energia. Se algum dia tivermos algum tipo de ataque ou algum problema na energia, Sim. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala, toda a inovação, toda a tecnologia não faz muito sentido. E alguém no outro dia dizia, fizeram um estudo como é que seria viver uma semana ou 2 semanas sem energia. De facto, isto era um caos. Mas pode acontecer, né? E então ainda mais com esta tensão mundial que existe. É verdade que Portugal tem algumas estruturas próprias, mas também depende de outros. Mas é preciso também pensar nisto e na própria cadeia de valor de todo este ecossistema. Mas eu diria, lá está a parte da inteligência artificial, a parte da computação quântica, que é preciso começar a olhar para isto. As grandes empresas já começaram a lançar hardware para a computação quântica, coisas inacreditáveis quase, e isso colocam em causa toda a segurança da internet, porque toda a segurança tem como base a criptografia, né, que é cifrar a informação. Se isso for facilmente derrubado, estamos mal. E depois esta contínua digitalização de tudo aquilo que nós temos, seja aqui na escola, seja em casa, seja nos carros. Os carros é outra coisa, né? Hoje em dia já se fazem peritagens ao nível do crime nos carros, em que se conseguem lá ligar equipamentos e perceber onde é que o carro esteve, onde foi, para onde foi, como é que foi, a que horas, tudo isso é possível saber. Ou seja, a digitalização tem coisas boas, mas también tem coisas más, sí, como claro. Todo en la vida. como todo en la vida, exacto. Ya os voy a pedir una última cosa, y es que le deis un consejo, si nos está escuchando, imaginad el CEO de cualquier empresa que está preocupado por la ciberseguridad, evidentemente, ¿no? de su empresa. ¿Qué consejo clave le daríais en ese sentido? Eu, neste momento, ocorrem-me dois conselhos. O primeiro é documentação. As empresas, muitas das vezes, não documentam nada. Ou seja, não sabem que aquele cabo é daquele servidor, não sabem quem é que tem acesso a determinados servidores, porque também não têm equipas de informática internas, né? Elas são pequeninas. E quando nós chegamos à empresa, olha, mas quais são as configurações do router ou da firewall? Nós não sabemos. Nem sabemos a password. Portanto, é importante as empresas documentarem, porque no final do dia, se nós não tivermos uma radiografia do que temos na empresa, nós não sabemos onde estão as coisas. E de seguida, os backups. Os backups muitas vezes salvam as empresas. É muito importante adotar a tipologia 321, ter backups fora do local da empresa. Cada vez mais essas soluções são acessíveis dentro da palavra acessível, mas compensam, porque a pergunta que nós temos que fazer é: quanto lhe custa parar a sua empresa uma semana? Compensa? Compensa não investir? Okay? É importante isso. E eu penso, portanto, serão esses 2 conselhos que eu deixo: é olharem para aquilo que têm dentro da organização, documentarem quem tem acesso ao quê e quando, e se tem VPNs, e se faz sentido haver VPNs de todos os colaboradores para dentro da empresa, justifica-se ou não, não é? Olhar quem é que tem acesso à informação, que tipo de informação é que tem, se é classificada, se não é, e depois olhar para os backups, verem se funcionam, testar, porque é o que o Miguel diz,
vai haver um momento em que nós também fazemos parte da lista das empresas que fomos atender. Me parecen dos consejos importantísimos. A ver, por tu parte, Miguel. O meu conselho é às empresas que continuem a investir na segurança e na cibersegurança, porque é muito, muito importante a segurança dos dados. E o outro é não confiem em tudo aquilo que recebem ou em tudo aquilo que clicam. Se têm dúvidas, vale mais perguntarem primeiro a algum responsável de informática para poder dar a sua opinião e a seguir então proceder com o acesso à informação ou não daquilo que receberam. Uhum. E por tu parte, Pedro? Eu queria só acrescentar, sim, uma coisa muito rápida. A cibersegurança tem que fazer parte da cultura das organizações e é isso que nós temos que trabalhar, ou seja, as instituições têm neste momento uma cultura e essa cultura tem que ser alterada como outras coisas que foram alteradas na nossa vida. E as pessoas têm que olhar para a cibersegurança com olhos de ver, com a preocupação que assim é exigida. Como já aqui foi falado, né, a cibersegurança é uma coisa muito cara. Tudo aquilo que nós compramos, todos os equipamentos, todos os serviços têm muito impacto e é preciso reservar uma parte do orçamento para se investir na parte da cibersegurança. Mas a cibersegurança não pode ser olhada como um custo, é um investimento para nos proteger, porque depois de um ciberataque, já falamos aqui da questão da reputação, já falamos da questão do roubo de dados, já falamos aqui da utilização desses dados para outros fins. E tudo isto é grave, né? E tudo isto pode dar cabo do nosso negócio, no nosso caso, que são os estudantes, né? É a parte do ensino, no caso das empresas, do negócio em si que eles fazem. Por isso, temos que todos trabalhar e começar até, se calhar, de mais novos, olhar para esta questão da cibersegurança como olhamos para a nossa segurança, né? A nossa segurança, quando saímos de casa, de tudo aquilo que fazemos, é exatamente igual. Só que hoje, quando saímos de casa, saímos com um smartphone, com um smartwatch, com um tablet, com um PC e trabalhamos muito aqui, passamos muito tempo aqui, então temos que proteger tudo aquilo que nós aqui fazemos. Temos que trabalhar, temos que continuar esta sensibilização no que diz respeito à parte da cibersegurança e tem que ser todos juntos. Exactamente, y está claro que la ciberseguridad no es un costo, sino una inversión. Es una inversión para todos. Miguel Almeida, Manuel Mimoso, Pedro Pinto, muchas gracias. Muito obrigado de nuestra parte también por esta magnífica acogida por parte del Instituto Politécnico de Guarda. Ha sido un placer compartir este tiempo en Ciberia Podcast y ojalá haya una próxima ocasión. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Terminamos nuestro episodio de hoy, por un lado agradecidos, por supuesto, a los invitados y a los anfitriones que nos han abierto las puertas aquí en Guarda, en el IPG, el Instituto Politécnico. Por otro, algo apenados también por irnos de nuestro país vecino, que a pesar de tenerlo tan cerca del parque científico, visitamos tan poco para las veces que podríamos hacerlo. No obstante, confiamos haber sacado partido a nuestra visita en estos episodios de Ciberia Podcast que hemos grabado más allá de nuestras fronteras habituales. Y como nos sucede con los demás episodios de esta serie, esperamos haberte aportado información útil, conocimiento, algo de entretenimiento y buena información, tanto si eres empresario o empresaria como si la tecnología es tu compañera diaria y proteger tus equipos y la información que contienen es una de tus preocupaciones. Gracias, por lo tanto, por la escucha y hasta el próximo episodio. El proyecto Ciberia de digitalización y resiliencia transfronteriza mediante el fomento de una zona Cencil cibersegura está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa POUTEC Interreg España-Portugal. Ciberia Podcast es una producción de Ciento Volando.